Bem-vindos ao Play the Game, aqui é o Pena, e no Reviews Ocultos de hoje eu trago Assault Suit Lenus, um jogo para os amantes de mechas e o estilo old school. Desenvolvido pela Draco e publicado pela Rockstar Games no ocidente, ele é um remake do jogo do mesmo nome do Mega Drive e Sega Genesis, lançado em 1990 pela Masaya, que foi a publicadora dessa versão atual no Japão, usando a mesma base dele com melhorias. Mas sem mais delongas, embarque no seu mecha e defenda a terra de mais uma invasão. A história passa no ano de 2201, onde a tecnologia terráquea já permite viagens a diversos pontos do espaço. Durante esse período, a Terra e suas colônias estão em guerra contra um exército de ciborgues. Nesse cenário, você controla Rex, um dos sobreviventes do ataque que ocorreu em Júpiter e faz parte de um grupo de ataque que usam mechas durante suas missões. Como é de praxe nos jogos e animes de mecha, sempre temos uma guerra para ter desculpa de usar os robôs gigantes. Mas mesmo o jogo sendo curto, tem um desenvolvimento razoavelmente interessante no ponto da história, mas é claro que eu não vou explicar os detalhes aqui, né? 大気圏突入までの時間を送ります。タイムアウトすると収容できません。注意してください。 Esse é um jogo de plataforma e tiro, onde você controla o mecha para sobreviver durante as 8 missões do jogo. Pode parecer curto, mas acredite, como ele é literalmente um port com melhorias gráficas de um jogo da era de 16 bits, já sabe que a dificuldade é elevada, mesmo escolhido no fácil, daí imagina se for no difícil. Antes de cada missão, você escolhe os equipamentos que pretende utilizar, tendo escudo, shotguns e até lança-granadas, mas boa parte dos equipamentos só é liberado depois de alcançar um certo ranking nas missões. E como ele segue o estilo do jogo original, cada partida precisa liberar os equipamentos novamente, forçando a aprender bem o estilo do jogo. Dentre as missões, temos tantas terrestres, podendo ser de filtração de base inimiga, como proteger um cargo de equipamentos, como também as missões no espaço, tendo boa liberdade de movimento nelas. Mas essa liberdade é dentro do que era possível na época do original, então alguns movimentos são um pouco travados, principalmente o soco, com um alcance muito curto, mas pelo menos ele é bem forte. Também não temos itens de cura, mas caso você consiga evitar os danos, a energia é recuperada, daí que entra a dificuldade do jogo, mesmo tendo continuo infinito, vai dar trabalho. Pelo menos temos um continue, caso precise parar o jogo e retornar depois, mas vai começar do ponto inicial da missão que estava. Nesse jogo não temos textos em português, somente em inglês, francês, alemão e espanhol. As artes do jogo são completamente em 2D, ficaram razoáveis, nada excepcional, mas ainda agrada bem quem curte esse estilo de jogo, já que boa parte dos cenários inimigos tem bastante detalhes, principalmente os chefes, a maioria gigantes em comparação ao mecha que você usa. A arte dos personagens são interessantes, mas não tem tanto detalhe, mesmo porque só é mostrado os humanos em avatares pequenos com poucas variações entre as cenas, mas também não é nada que vai desagradar tanto, já que o foco do jogo são os mechas mesmo. 今度こそ勝負をつけてやる。行くぞ。 As músicas do jogo são remixes das originais, ficaram boas, tem umas que dão uma empolgação legal, ainda mais alguns dos chefes, mantendo a atenção de quem está jogando. Mesmo tendo poucas falas no decorrer da campanha, todas elas são dubladas, mas somente em japonês. Mas nesse jogo, boa parte das interações ocorre nos períodos entre as missões ou até param a ação para mostrar a história, então dá para curtir bem as falas e ler o que ocorre no jogo. Esse remake saiu inicialmente para o PlayStation 4 em 2016 no ocidente, tanto em mídia física como digital, e logo em seguida para o PC também. Como a mídia física anda um pouco difícil de achar, eu vou deixar na descrição os links para as mídias digitais das lojas disponíveis. Além do modo arcade, que é o modo principal do jogo, tem um modo clássico, que usa dificuldade e músicas originais do jogo, mas mantendo os gráficos novos e sem as dublagens, para dar o sentimento do jogo antigo. E conforme vai jogando, toda a pontuação adquirida é utilizada para ganhar ranks para liberar diversos bônus do jogo, como mais pontuações, armas na parte de treino e mais alguns detalhes para prolongar a vida do jogo. Como é de se imaginar, a lista de conquistas não é das mais fáceis, mas ainda é alcançável com um pouco de prática no jogo.
Entre as conquistas mais trabalhosas, temos que completar os estágios 1, 2, 3 ou 5 sem tomar dano, liberar todas as armas numa única partida e finalizar o jogo no modo clássico. Haja preparo e rejogado para conseguir tudo isso. Em resumo, Assault Sutilenos é uma boa opção para aqueles que querem reviver os jogos mais antigos com umas melhorias gráficas e buscam um desafio, aproveitando a ação dos mechas. E aí, preparado para sobreviver a mais uma guerra pilotando um robô gigante? Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!